Diz assim a palavra do Senhor em Colossenses 1, a partir do verso 9. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Antes de chegar no ponto central dessa mensagem, eu quero explicar para os irmãos o contexto que essas palavras aqui foram escritas. Isso aqui é uma carta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Colossos. E ele está dizendo aqui para os irmãos que ele orava constantemente por esses irmãos. Não cessamos de orar por vós. Irmãos, quando a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo para os seus filhos na fé, para os seus irmãos na fé, a gente percebe um pouquinho como funciona a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo que ora. Isso é um exemplo importante para a gente, porque para cada pessoa, para cada igreja que Paulo escreve, ele fala, eu não cesso de orar por vocês. E se você voltar um pouquinho nesse mesmo capítulo, lá no 3, ele já começa dizendo o seguinte, damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Ele agradecia, ele passava tempo em oração só agradecendo pelos seus irmãos. Você já fez isso? Parar para começar a agradecer pelos irmãos da sua igreja, pelos irmãos de outra igreja, que bênção que eles são. Irmãos, esse tipo de coisa não acontece sem uma vida disciplinada de oração. Porque eu acredito que Paulo estava falando a verdade quando ele dizia sempre. Quando ele falava, não cessamos de orar, que ele estava sendo muito verdadeiro quando ele falava isso. Ou seja, Paulo passava muito tempo orando pelos irmãos. Então, meus irmãos, eu não consigo imaginar de outra forma, senão que esse homem tinha um registro por escrito, para não esquecer a quantidade de gente que ele tinha que guerrear em oração por eles, e que ele tinha não só que batalhar em oração por eles, mas agradecer ao Senhor. A única forma da gente não adoecer com a intercessão diante de tanta batalha é a gente agradecer, ser grato ao Senhor. E ele ora inclusive por isso, né? Para que eles também fossem gratos. Mas uma coisa que me chama muita atenção nas orações de Paulo, eu já preguei muito a respeito disso, em muitos textos, é que ele, quando ia orar pelos seus irmãos, ele não pedia por problemas específicos. Ele não falava assim, Senhor, abençoe o irmão fulano que está batalhando para conseguir comprar um carro. Irmão fulano que está desempregado, irmã fulana que está com a dor na perna, se arrastando. Você não vê Paulo fazendo isso. Eu acredito que ele fizesse, ele operava milagres presencialmente, orava ali pelos irmãos e deveria até orar em determinadas situações por essas lutas particulares. Mas entenda, meus irmãos, as orações deles são por razões espirituais que a maior parte de nós não está acostumado a orar. Cada uma dessas orações, você pega, por exemplo, ele orando pela igreja de Éfeso, eu me coloco de joelhos diante do Pai e peço para que o seu amor, o amor de vocês aumente, para que vocês conheçam o tamanho do amor de Deus. São motivos diferentes dos cultos de oração da igreja moderna. E por quê? Deixa eu dizer para vocês. Porque quando a gente começa a passar muito tempo em oração diante do Pai, o que acontece, aquilo que a Bíblia ensina para a gente, é que o Espírito, ele ora por nós. Paulo, ele entendeu uma coisa, e ele explica em outro texto, que Deus opera em nós, tanto o querer, quanto o efetuar. Agora há pouco eu disse para os irmãos que eu tive vontade de orar a respeito de algo, a respeito de vocês, sobre vocês, abençoar vocês. Uma forma que eu tenho de conhecer a vontade de Deus, meus irmãos, é quando eu estou realmente na presença dEle, quando eu estou tendo uma vida de busca
diante dele, eu sei quem eu sou na presença do Pai. Naturalmente, ele coloca em mim desejos espirituais e alvos espirituais. Não se trata de orações egoístas, não se trata de orações de uma pessoa que está ali tomada na carnalidade, entregue, desviada da presença de Deus. Não. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, complete, muito conhecido esse texto, e Ele fará o que deseja o seu coração. E as pessoas às vezes pegam esse versículo em caixinha de promessa: agrada-te do Senhor e Ele fará o que deseja o seu coração. Uau! Primeiro, a maioria não entende o que é agradar-se do Senhor. É você se agradar dEle, é você ter prazer nele, é você amar a palavra de Deus. A promessa para quem tem prazer na lei do Senhor é que tudo que ela fizer vai prosperar. É você gostar de orar, por exemplo. É você ter prazer nas coisas de Deus. E aí Ele vai fazer tudo que deseja o seu coração. Como assim, pastor? Deus vai ficar aprisionado a essa promessa de se ver obrigado a fazer qualquer coisa que eu pedir? Qualquer coisa que eu desejar? Irmãos, uma pessoa que se agrada do Senhor, ela sonha e ela deseja em sintonia com o coração do Pai. É aí que mora a chave desse texto. Por que um intercessor, por que alguém que ora pelos filhos, no caso de Paulo, os filhos na fé, ele orava por coisas assim, totalmente espirituais, como a gente vê aqui no texto? Porque ele orava sentindo vontade pelo próprio Espírito, o Espírito Santo orando por nós. Quantas vezes a gente vive situações desse tipo? Você que ora vai se reconhecer que às vezes você entra num momento de oração, você está orando por uma coisa, daqui a pouco a sua oração muda. Você para de dar murro em ponta de faca e você sente que você está orando conforme o rio de Deus. É terrível quando a gente está orando contra a corrente, meus irmãos. Mas no momento que a gente se encontra em sintonia com o Espírito Santo de Deus, a gente sente para onde o rio de Deus está fluindo. Eu disse aqui numa vigília de oração há uns dias para trás, há uns vários dias para trás, né? Foi antes da pandemia, a nossa vigília de oração. Contando que eu estava orando por a conversão de uma determinada pessoa e sentindo uma certa barreira pelo quebrantamento dessa pessoa. Eu comecei a orar pela esposa e eu senti que fluiu. Dá para colocar em palavras? Dá para eu descrever um mecanismo para você sentir? Não, sentir cada um sente. E eu comecei a orar por essa pessoa e orei para que a esposa se avivasse, porque é ela que ia ser usado o caminho para ganhar um marido. E eu comecei a orar por coisas muito específicas a respeito dessa mulher, que ela já acorde tendo experiências muito fortes com Deus, reclamando, desviada da igreja, de repente já tem uma experiência com Deus em sonho e começar a orar em línguas. E o que eu senti, meus irmãos, foi que o rio estava indo nessa direção. É meio maluco, não é? É meio doido, mas as coisas espirituais, só quem é espiritual mesmo para entender. E eu sei que eu estou falando para muita gente que é espiritual. A gente ora conforme a corrente. Agora vamos voltar aqui para o texto. O que o rio de Deus estava levando Paulo a orar? Irmãos, eu não vou pregar sobre tudo o que ele disse, porque o nosso tempo ele está bem curto na noite de hoje. Mas ele começa a pedir algumas coisas do tipo: pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Você acredita que isso pode fazer diferença na sua vida? Você gostaria de, por exemplo, não só conhecer a vontade de Deus? Às vezes a gente passa por situações da vida da gente que a gente fica assim: será que é a vontade de Deus? Vou ou não vou? Que você não só tenha a vontade de Deus, mas que você transborde de toda a vontade de Deus, de todo o conhecimento da vontade de Deus. É isso que o Espírito Santo quer fazer com os crentes, por isso ele colocou isso na boca do apóstolo Paulo, na oração do apóstolo Paulo. É isso que ele quer fazer com você, te levar à maturidade. E o versículo que eu vou realmente dar ênfase nessa noite é o 10,
que diz o seguinte: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. De novo, viver de modo digno para o seu inteiro agrado, ou seja, o Senhor se agradar de você por completo e que você frutifique em toda boa obra e que cresça. Irmãos, quando fala frutificar, quem dá fruta é planta. Amém? Você não vê um cachorrinho dando fruta. A figura da planta é uma figura profética muito usada em toda a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Jesus ensinou bastante a respeito disso. E eu gosto dessa figura porque ela reflete a minha vida, a sua vida. Você é como uma planta na presença de Deus, você cresce, você não é um bonsai, você não é uma planta de plástico. Você é um ser vivo que está crescendo na presença do Senhor. Olha, Jesus disse o seguinte: como pode sair uma coisa boa de uma fruta ruim? Ou quer dizer, uma fruta boa de uma árvore ruim? Ele se referindo a alguns homens que só produziam coisas maliciosas, só saía coisa ruim dos seus lábios. E Jesus disse que o problema não estava ali simplesmente na saída, é porque era uma planta ruim. Irmãos, eu não tenho como chegar e ensinar para um povo que não nasceu de novo, que ainda é uma planta ruim, a dar bons frutos, é dar murro em ponta de faca. O único jeito de uma árvore ruim começar a dar fruto bom é ela morrer e começar do zero. Processo que a gente chama de conversão. O Anderson Silva, o pastor, tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que você tentar discipular alguém que não se converteu é como você tentar ensinar um pássaro, um peixe, na verdade, a voar. Você pode fazer todo o adestramento, ele vai continuar sendo peixe. A mudança precisa, primeiro, de uma conversão. Mas uma vez que você se converteu, você é uma planta frutífera, você tem que dar fruto. E precisa crescer. Irmãos, a santidade na vida da gente, eu tenho ensinado isso muitas vezes ao longo dos anos, não é para ser uma coisa forçada, mas uma coisa natural que brota do nosso relacionamento com Deus, do nosso contato com as coisas de Deus. E uma das formas de Deus trabalhar em nós o nosso crescimento, a nossa frutificação em toda boa obra, é através do ensino. Conversão vem principalmente pela pregação. E o seu crescimento na palavra de Deus, em todo o conhecimento de Deus, a sua frutificação vai ser gerada basicamente pelo seu relacionamento com Deus e pelo ensino das coisas de Deus na sua vida. Por que ele estava contando para a igreja de Colossos que ele orava por isso? Para o povo aprender. Eu estou orando por isso, facilita, responde, seja parte dessa resposta de Deus. Deus quer que vocês frutifiquem, Deus quer que vocês cresçam. Irmãos, no ensino, quando a gente começa a falar a respeito de crescimento, a maior parte das vezes, o pregador, o mestre que estiver ensinando, ele vai confrontar vocês. Não tem como confrontar um pecador sem ofendê-lo. Eu não tenho como chegar e tratar do seu pecado com cuidados, com carinho. A gente fala a verdade em amor, mas fala a verdade e vai ter que ofender. O que eu vou fazer? Cada um dos pregadores bíblicos que prega o evangelho de Jesus falava a verdade mesmo para o povo e ofendia o povo. E isso é um processo que faz parte da nossa mudança de mentalidade. Eu disse ontem no final do culto, você não muda de vida se não se arrepender. Arrependimento, mudança de mentalidade, não é? Mas você não se arrepende se você não reconhece o seu erro. E você não reconhece o seu erro se alguém não chegar e mostrar para você.
Isso tem que incomodar você. Que bom que incomoda, porque é terrível às vezes quando a gente chega e confronta o erro da pessoa, a pessoa que sabe que está no erro e não está nem aí. Muito provavelmente ainda é a planta ruim, não morreu ainda. E às vezes a gente pensa que os erros, eles estão relacionados aos pecados socialmente mais escandalosos para o evangélico brasileiro. Do tipo assim, o crente fala, eu não bebo, não fumo, não cheiro, ok, tá de boa, mas marca e não cumpre. Assume uma responsabilidade e não cumpre com a sua palavra. Deixou ofender? Mau caráter. Mau caráter. Você é uma pessoa de caráter ruim. Você marca um compromisso, você fala que vai estar lá às tantas horas. A gente, mesmo convivendo com gente crente, né, a gente encontra diversas situações desse tipo. Marca que vai estar lá no determinado horário, não vai, nem diz porquê, nem dá satisfação, e está tudo bem, é normal isso aí. Não é normal não, você é um mau caráter, você é um mau caráter, você precisa transformar a sua mente, mudar o seu comportamento. Mas pastor, mau caráter, essa palavra aí a gente usa para um 171, bandido no mundo. Você é um 171 nas pequenas coisas, você dá pequenos golpes, você não percebe. Irmãos, a nossa justiça, ela precisa exceder daqueles escribas e fariseus que estavam só preocupados com a lei. A gente precisa ir além disso. O que Jesus ensina o negócio não está só em você matar uma pessoa, tudo começa com o ódio que você começa a sentir. Não é simplesmente na consumação do adultério, mas nas fantasias que você carrega dentro de si, alimentando desejos que não deveria alimentar. Tudo começa antes, mau caráter. Se ofendeu? Que bom, conserta. Eu dei um exemplo de uma coisa, meus irmãos. Não dá tempo aqui de eu ficar explorando, né? Mensagem de ontem foi legal nesse sentido, foi passeando assim, uma opção de pecado, né? Não dá tempo de eu ficar explorando tudo, mas eu preciso testemunhar para os irmãos que a qualidade de grande parte das pessoas que dizem confessar a Cristo é baixa. Ou a crise é de conversão, em que em muitos casos ou está faltando você responder aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu fui professor por muitos anos, meus irmãos, e eu dei aula para muita gente de igreja que se dizia crente. E que diferença tinha do restante? Eles colavam na prova, tentavam, me enganar o tempo todo. Copiavam o trabalho, pirateando coisas. E igual todos os outros, eram boca suja, grande parte deles. Desrespeitavam e desonravam colegas e professores. Eram desobedientes, muitas vezes, desonestos, problemas de caráter assim, a rodo. As pornografias rodando nos celulares de um do outro. E você vai ver, são pessoas muitas vezes envolvidas com igrejas evangélicas que professavam a Cristo. E quando a gente chegava e trazia uma palavra mais dura do ponto de vista ético, dentro da sala de aula, ai professor, credo, também não é assim. Mas por quê? É reflexo do que nós vivemos, um evangelho puramente social, de aparência, de máscara. O Pai quer tratar aquilo que está no fundo do seu coração. Aquele pecado que você acha que não faz mal para ninguém, mas Ele vê, porque está lá dentro de você. Ele quer ter satisfação em você, como a gente viu no texto, de forma inteira. Ele quer você por inteiro. Não quer simplesmente a sua casca, a sua máscara. Quando Paulo ora nesse sentido, é que Deus quer fazer isso com você. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé e vamos nos arrepender diante do Pai.
Que o seu orgulho morra, que o seu mau caratismo morra, e que você se orgulhe em Cristo, e que você tenha o caráter de Jesus. Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor começou em nós uma boa obra, e o Senhor vai continuar. O Senhor vai nos levar ao crescimento, porque nós somos a boa planta, a planta do Senhor, meu Pai. E nós queremos frutificar, porque o Pai é glorificado nisso, que a gente dê muito fruto e o nosso fruto permaneça. Por isso, meu Pai, gera em nós arrependimento. Nos ajude a enxergar tudo aquilo que o Senhor quer mudar em nós, para que não haja em nós nenhum tipo de hipocrisia. Como o teu evangelho tem sido desonrado nesses dias por crentes hipócritas que pregam uma coisa e vivem outra. Pai, nós não queremos ser isso, Senhor. Queremos ser integrais diante do Senhor, completos diante do Senhor, meu Pai. Gere em nós verdadeiro arrependimento, Senhor, e constrói em nós o caráter de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.